hoje eu quero falar com você. Pessoal, trouxe uma pessoa especialíssima aqui, que eu amo de paixão, e que vai falar sobre um assunto que tem muitos mistérios, mas também que tem muita solução, sobre números. Como a numerologia pode ajudar a gente a se conhecer, a conhecer a nossa vida, e eu também vou conhecer mais, porque eu não conheço tudo. Então, vem comigo que você vai amar. Yara, seja bem-vinda, querida. Muito obrigada. Muita gratidão por você aceitar estar aqui hoje. Eu que agradeço. E aí? Olha, eu sei que a gente tem muita conversa, né? A gente quase não conversa. Não, quase não. Você tem abordagens terapêuticas que eu amo de paixão, mas vai ter que ficar para outros podcasts. Hoje eu queria falar sobre a parte de números. Mas antes de falar sobre isso, todo mundo quer saber na primeira vez como que é que você caiu nesse mundo terapêutico. Como que foi essa vida, porque eu sei que você fez uma transição de carreira linda. Sim. Sabe que toda a minha vida tem sido objeto de estudo para mim, né? Imagina uma criança que nasceu meio inconformada com o mundo, com o que vinha em volta e tal. Então, eu sempre prestei muita atenção nas pessoas e nas reações que elas tinham, nos sofrimentos, nas alegrias, ou seja, meio que uma estudantezinha, né? Sim. Porque eu queria muito entender minha vida. E quando eu comecei a trabalhar em empresas, assim, eu sempre tive uns apelidos assim que às vezes me caíam como alguma coisa não tão boa, que era assim a mãezona, a enfermeira, a não sei o quê. Então, sempre por quê? Porque a minha maneira de me comunicar com as pessoas era uma maneira mais afetiva. Sim. Né? Então, eu sempre tive uma capacidade boa de empatia, né? De entender o que a pessoa estava sentindo e pensando na hora que ela estava falando comigo. E vem daí essa aptidão para ser terapeuta, de alguma maneira. Nunca imaginei que eu fosse ser, Márcia. Sim, eu venho de vendas, trabalhei a vida toda com vendas, nacionais, internacionais e tal. Você até morou fora, morei né? fora, viajei muitos, 18 países eu conheci, viajando a trabalho e tudo. E nesses países as relações eram iguais, sempre muito empáticas e tudo. E eu sempre tenho essa intuição, alguma coisa sobre as pessoas, né, sobre o que elas estão sofrendo. A pessoa está falando comigo e eu estou já imaginando e vendo o que está incomodando ela. Que né? legal. Quando eu me aposentei, eu tive mais uma empresinha ainda, para outros fins, e depois, quando eu fui parando, um pouquinho já, assim, meio que na transição de deixar essa empresa e para descansar, Sim. eu fiz um curso de yoga, né, que não era para ser professora nem nada, mas nesse curso de yoga foi o primeiro insight que eu tive do benefício, não só corporal, mas de você aprender a meditar, de você aprender a parar e cuidar de cada parte do seu corpo. Eu fui ali tomando gosto por essa coisa de pôr um pouco de técnicas para chegar naquilo que já tenho natural, né? Que é querer ver o bem-estar de todo mundo e tudo. E ali que foi a minha primeira paixão, então, pela numerologia. Por quê? Porque dentro do curso de yoga tinha uma cadeira de numerologia tântrica, que é a numerologia iógica. Hoje chama-se iógica. E eu, como dizem, apaixonei. Eu apaixonei naquilo, como dizem, né? E ali quando eu estava ainda estudando, eu absorvi tão rapidamente aqueles conceitos que eram superficiais, Márcia. Mas, para mim, não. Eu entrei, já estudei a fundo. Você nunca faz isso, né? Isso nem parece você, né? Que não vai estudar a fundo. E eu comecei a treinar com as pessoas. Tinha 50 pessoas na minha turma. Era fila nos intervalos e tal, para eu falar rapidamente sobre a pessoa. Olha. Então, eu pegava os números principais, já falava para a pessoa, e ela dizia, mas como é que você sabe de tudo isso e tal? Eu falei, você também está fazendo curso comigo, a gente sabe, né? E tal. E foi por ali que começou a primeira paixão. Ainda não tinha pensado em ser terapeuta, de jeito nenhum. Entendeu? Por quê? Porque eu falei, a minha vida é uma busca de me consertar nas coisas que eu não estou satisfeita, né? E de ser uma pessoa harmônica. Essa é a minha busca. Então, eu quero ser cliente, Márcia. Eu quero ser paciente, né? Mas é difícil. É difícil porque quando a gente estuda pessoas e se relaciona com elas, você também
está se curando. Não tem, você que também é curadora, Sim. você sabe que cada vez que você cura alguém, você está se curando. Com certeza. E as pessoas vêm para a gente, né? É verdade. Para aquilo que a gente também precisa. Eu acho impressionante isso. É lindo, né? Quando você vê o movimento que vem no teu consultório, né? Vem uma leva de pessoas, uma leva de situações, né? Daí você fala, tá bom, já entendi a mensagem, não é verdade? Exatamente, exatamente. Aí lá por 2016 eu comecei a pensar no caso, porque as pessoas insistiam muito que eu atendesse fora dali da escola, né, dos dias de curso. Sim. E tal, e eu fui fazendo. Eu acho que eu cheguei a fazer 200 análises numerológicas só naquela época do curso. Nossa. E isso me deu uma experiência assim fora do normal. E olha, aquilo era um assunto trivial dentro do curso. Ele não era para ser uma formação, né? Sim, hoje era uma aba, né? Uma aba para você compreender melhor como é que funciona o mundo. E aí, naquela instituição, hoje em dia eles criaram um curso à parte só sobre essa numerologia yógica. Eu nem sabia que existia numerologia yoga. Eu sei que tem a então, pitagórica, tem a cabalística, exatamente. Mas então existem mais, né, vertentes. Exatamente. Já que a gente está nessa vertente do yoga e da meditação, vamos intuir uma meditação para a gente colocar, uma sinergia para a gente colocar aqui hoje, para trabalhar, né, tudo que a gente vai conversar de 1 a 8. Que número você quer? 5. Ah, porque 5, né? Tem que ser, né? 1, 2, 3, 4, 5. Shanati, a deusa egípcia, que é a deusa do abraço. Nada é por acaso, né? Você quase não gosta de dar abraço, não, né? Eu tenho o título, aquela que abraça. É essa mesmo. Eu tenho, o pessoal diz que eu tenho um abraço curador também, né? E é verdade, as pessoas precisam ser abraçadas. Sim. Né? Eu tenho um lance assim, né? Que não sei se é um dom ou o quê, que quando eu abraço a pessoa assim, encosto ela no meu coração e falo, solta tudo. E da hora que ela solta, vem o impacto, eu sinto o impacto aqui e sai para o universo. E isso acontece muito, muito frequentemente, assim, então... Tudo a ver sincronicamente, né? Sincronicamente. Então, me conta, como é essa numerologia? Né? Acho que até para quem está ouvindo a gente pela primeira vez sobre o tema, eu queria que você visse o que é melhor para a pessoa acompanhar. É a gente saber o significado de cada número primeiro? Seria isso? Márcia, hoje eu pensei, que não vai dar tempo de falar tudo que a gente tem, eu pensei em fazer diferente, eu pensei em trazer a origem. Ah, perfeito. Sabe? E eu vou pedir uma licença, né, ao público e a você para colocar o meu ponto de vista depois de tanto estudo. Tá, claro, okay? É isso mesmo. Pode parecer meio estranho, mas eu não Estamos tenho aqui para isso, disso, né? Eu acho que tem que ser. Então, imagine, Márcia, o universo. Tá. Ok? O universo tem muitas maneiras de a gente analisar e tem muitas opiniões e como é e como é que não é. A verdade é que a gente nunca foi muito longe ainda com máquinas até o universo como um todo. No entanto, a gente faz nós somos um micro-universo dentro do nosso planeta, de onde a gente vive. Bom, aqui nesse planeta e nessa dimensão que a gente está, cada vez que o ser verdadeiro, não essa carne, o ser aqui, eu que sobro depois que eu morro, né? Depois que esse corpo morre. Fica, né? Cada vez que ele está fora, né? Não está encarnado aqui, não tomou carne, não está encarnado, ele, em determinado momento, decide voltar à vida. Imediatamente, ele comunica, agora que vem aquelas partes que alguém pode... ele comunica ao Arcanjo Miguel, que é o único que tem o direito de autorizar a vida aqui nessa dimensão, ok? E ele vai falar com esse ser, dizer o que ele pretende nessa vida. Olha só. O que ele pretende ampliar e melhorar nessa vida. Por quê? Porque essa dimensão que a gente está é bastante pesada, né? Bastante dura, como todo mundo já deve ter percebido. Sim. Mas tem gente que não percebeu e está tudo bem, ok? Ele vai falar, então, com o ser e diz o que você pretende nessa tomada de carne, nessa reencarnação. E ele vai falar, eu pretendo melhorar aqui, ali, lá, tá a experiência disso, daquilo,
Daí, o que o Arcanjo Miguel faz? Ele pega essas informações, vê a roda das encarnações desse ser. Sim. E vê o que combina para ser manifestado na existência que ele está propondo, e ele coloca junto numa roda, em círculo que ele faz os códigos da vida, né? Ou seja, desde o momento da concepção, tudo que vai acontecer até o momento do desencarne. Ele vai começando a fazer essa roda, Márcia. Imagine um relógio, né? E ele vai colocando em cada posição acontecimentos. Eles são imutáveis, ok? Uau. A gente acha que está de posse da nossa vida. Que a gente se manda, primeiro, né? que a gente não é nem o ser. E aí, nesse cálculo, ele vai colocar os dizeres do ser, vai colocar os karmas, ou seja, o que ele tem que retribuir nessa vida, vai retribuir nessa vida, e também outras informações que ele não vai revelar nem para o ser, mas que são justas e fazem parte da roda, ok? Tá. Essa roda, ela no universo, você talvez até já tenha visto, porque você é uma pessoa que vê muitos símbolos, né? Sim. Se você viu uma roda cheia de símbolos, essa é a roda de uma vida, pode ter sido até a sua, ok? Sim. O que tem ali? Tem tudo da cabeça aos pés, né? Do momento -1 ao momento... É a nossa biblioteca pessoal, isso, né? Biblioteca pessoal. Ali estão os ditames da vida. Para que serve isso? E aí entra no estudo da numerologia cabalística. É isso que eu estou trazendo. Tá? A Kabbalah, que é todo o estudo... Kabbalah ou Kabbalah, Kabá ou Kabbalah, significa receber, né? Receber. Então, imagine você, o ser e o Arcanjo Miguel fizeram toda a roda, e essa pessoa que vai nascer vai receber isso. Sim. E ali tem um mapa de sucesso para ela, ou seja, um mapa de todas as possibilidades de crescimento que ela tem nessa vida, ok? Sim, sim. Então, depois disso, né, a pessoa vai nascer, ela vai fazer o que todo mundo faz, que todo mundo já sabe. Sim. Aí tem as coisas da infância, E é muito difícil, a não ser as pessoas que são da origem judaica e que também estudam Kabbalah, né? Porque não pode ser de origem e às vezes só nasceu e não estuda. Porque é um estudo, né? Quem não estuda, isso é milenar, esse conhecimento que eu estou falando aqui, né? Aí, quem não estuda não vai perceber, e vai passar a vida, e vai ter anelos, e vai ter coisas, e vai ter dificuldades, e, de repente, ela sofre isso, sofre aquilo, e, de repente, ela tem essa alegria, aquela alegria, ela quer ter um carro, ela quer ter um não sei o quê, ela quer ser não sei quem. Quer uma profissão, né? E, às vezes, ela fica perdida. Sim. Né? Então, como essas formas a gente ficar perdido na vida? A gente pode ficar perdido porque tem muito, e daí fica sem graça. Hoje não tem nada e sofre muito, e a gente quer saber o porquê. Essas são as pessoas que vêm até, por exemplo, a esse conhecimento da numerologia cabalística. O que tem na numerologia cabalística? Né? Ao invés de entrar nos números, se der tempo a gente entra. Sim. Eu vou começar falando isso. Quando o Arcanjo Miguel fez essa roda de acontecimentos, ele selou, né? Ele selou um destino, aquilo não se mexe. A pessoa não vai gostar, em geral. Ela quer outra coisa, ela acha que ela né? É como assim, ó, comprei um pacote para a praia, né, para Cancún, e na realidade eu queria esquiar em algum lugar, né? Exatamente. Assim, me arrependi, dá para trocar? Eu vou te tirar de letra e tal, né? Até porque trocar, o ser fica vendo só o lado dele, o lado que ele quer, né? Claro. E às vezes ele ou não presta atenção ou nem fica sabendo do resto, né? Sim. O que vai acompanhar aquilo. Então, a numerologia, quando ela é aplicada nessa metodologia cabalística, ela dá muita informação sobre quem a gente é. Como assim quem a gente é? Ela diz assim, com que motivação a gente veio para esse mundo. Okay? Isso é importante, né? Qual que é a imagem que a gente tem, pessoal? Como que a gente se vê? E não querendo te interromper, mas já interrompendo, né? Então, assim, o foco, quando a gente faz isso, é olhar para a gente e não o entorno.
Primeiro olha para a gente e como isso se aplica no entorno, é isso? É para a gente. Primeiro para a gente, Só né? Só para a gente. É só para a gente. Só para a gente. E sabe que, falando nisso, né, a numerologia cabalística, ela tem, para ser bem bacana, a pessoa que faz, que calcula, por exemplo, se eu calculo para você, o certo é eu nem ler direito. Olha só. Porque isso é informação sua. Você só tem que calcular. Por muito tempo eu não quis ser essa terapeuta de cabalística, porque é muito pessoal. Como que é? O que eu quero dizer com isso? É muito íntimo, né? A cabala tem que ser aprendida e depois de você aprender, você medita. Ok? Então, vamos dizer assim, Márcia, então aqui diz que você tem uma motivação, um número tal, que te dá tal característica, é muito bom e não sei o quê, não sei o quê. O que você deveria fazer? Você deveria pegar toda a numerologia que eu preparo e pegar esse item motivação, ver exatamente o que está ali escrito para você, e primeiro, em geral, a pessoa já se identifica de cara. Sou eu, é a minha cara isso aí, beleza. Sim. Tá, beleza. Só que você deveria pegar isso, sentar em meditação, esvazia sua mente, joga na intenção, compreender profundamente para que realmente serve isso. Aquela característica sua, o que ela veio favorecer na sua vida. Nossa, que lindo isso. É muito lindo e é difícil as pessoas entenderem. E a maioria das pessoas que fazem numerologias, em geral, elas levam muito, assim, não é uma crítica, elas levam muito para o lado profissional, prático, né, de um produto que você está vendendo, e é verdade. Sim. Eu faço uma, eu estou vendendo, certo? Sem problema nenhum aí. E elas acabam fazendo o seguinte com você, elas dizem assim, então, o que você quer saber? Você fala assim, eu não gosto do meu emprego, eu não sei o quê, eu não sei o que lá, eu queria saber o que vai acontecer, né, o que eu devia estar fazendo. Aí a pessoa pega todo esse conhecimento e vai lá na parte de business, e ela faz uma leitura verídica, boa, e entrega para você só isso. Né? Então, não é o meu estilo. Entendi. Né? Então, eu sou uma pessoa pesada, porque eu sou recheada. Recheadinha. Sou recheada. Então, eu optei sempre, em qualquer das terapias que eu faço, de levar sempre para o lado da pessoa se conhecer profundamente. Sim. Né? Tá, ela pode demorar 10 anos lendo isso aí? Pode, mas não vai. Porque a hora que você medita, você assimila coisa... Sim, de uma maneira instantânea e profunda que você nunca faria lendo nada, né? Isso, acho que você tocou num ponto muito importante, né? Porque quando a pessoa recebe o mesmo, até o mapa astral, né? O mapa cabalístico, né? Que a pessoa recebe, ela recebe informações impressas e escritas ali. Sim. Né? Você vai ler, ler te dá um conhecimento, eu entendo assim, te dá um conhecimento muito superficial de si, né? Você fica ali na natinha só. Mas quando você medita, que eu achei assim a terapêutica fantástica, sobre aquilo, especificamente, você insere aquele conhecimento num nível profundo do teu ser, que, gente, é um presente, é uma dádiva. E você se conecta com isso. Sim. Então, você vai lendo, né? Tem a motivação, depois tem a parte da aparência, né? A impressão que você tem de si versus a impressão que o mundo tem de você. Depois tem a expressão sua no mundo e por aí vai. Daí tem a sua vida, o seu destino, sua missão de vida. Tem muitas informações, muitas. Sim. O que ela dá para você? Tudo. Ela dá toda a roda autorizada pelo Arcanjo Miguel, entendeu? Não, a gente aqui nunca tem informação suficiente. Sim. Entendeu? Nunca tem. Por quê? Primeiro, porque a gente não ia entender mesmo, né? Ia ficar o resto da vida aí, daí ele ia ter que aumentar para 200 anos da nossa vida e tal, não sei o quê. Ia dar no mesmo, porque daí a gente ia se perder, olhando em volta, assim, o que eu ia fazer mesmo? Não deu tempo. Acabou. Então, a gente tem informação suficiente para a gente ter uma vida perfeita. Mas o que é uma vida perfeita? Bom, o pessoal, né, os estudantes de Cabala, né, não só a parte numerológica, sim, mas essa parte do receber, dizem o seguinte: todos nós, recebemos do Criador.
Nós não criamos nada. Sim. Entendeu? Sim. Nós não fomos feitos para criar nada. Nós recebemos a inspiração do Criador. É verdade. É muito verdade isso. Nós Por isso que nós co-criamos, né? Então, nós somos recebendo. Cabalá, nós somos os que recebemos. Por que nós recebemos e não criamos? Porque nós somos o ego, né? E assim o ensinamento mais profundo, nós somos o ego, e é como se nós fôssemos todos os que moram aqui, uma só pessoa. Nós somos, eu sou um fragmentinho, você é um fragmentinho, cada um é um fragmentinho. Por isso, nós deveríamos viver numa harmonia. Então, imagine que o ser se fragmentou em zilhões, né? Sim. Né? 3 bilhões, 10 bilhões de pessoas, né? 10 bilhões de fragmentinhos, todos egoístas, ok? E a gente sempre reclama que esse planeta aqui é insuportável para viver, porque tem muita maldade, assim, tem maldade velada, maldade explícita, maldade isso, maldade aquilo. É porque a gente sente o nosso ego agindo. Logo, a gente sabe que todos os outros egos estão agindo. E eles não estão recebendo só. Entende? Eles não estão só recebendo, ou se estão só recebendo, só estão recebendo para si, que é um egoísmo. Sim. Então, eu digo assim, mas eu entrego o meu trabalho porque cura as pessoas, que ajuda as pessoas. Eu sou uma pessoa boa, não sei, eu sou uma pessoa boa. Eu sou, né, faço boas coisas. Então, eu não estou fazendo para as pessoas. Eu estou fazendo para ser uma pessoa boa, para me sentir uma pessoa boa. Então, segundo, né, o estudo cabalístico é isso. A gente continua naquela sina de ser o egoísta total. Tudo, absolutamente tudo que a gente faz é em prol da gente mesmo, né? Entendi. E toda a roda numérica que foi feita nessa vida nossa, ela tem o potencial de a gente chegar à perfeição, a realmente conseguir fazer para uma pessoa sem ter nada em troca. Sim. Só isso. É a única coisa que a gente teria que fazer aqui. Cada uma das 10 bilhões de partículas desse ser deveriam fazer sem pensar a quem, ou sem pensar em retribuição. O amor si incondicional. Sem egoísmo, né? O amor incondicional. Quer dizer, eu amo sem condições. Aos outros como a si mesmo, sem ter condições para esse amor, né? Exatamente. É que a gente ainda entende muito pouco dessa vibração do amor incondicional, né? Então, a numerologia cabalística, ela te dá o teu perfil. Porque, sabe, por incrível que pareça, a gente, quando olha aquele perfil, a gente se identifica total e fala, é assim que eu sou. Só que a gente não tinha consciência que a gente era assim. Sim, já notou? sim. Você tem uma leve consciência do que você gosta ou não gosta, mas você não tem se você não sabe, às vezes, que você tem ali um número que significa uma força. O que significa cada número? Uma força do Criador, uma força do Criador. Sim. Ela sempre vai ter dualidade, porque você pode usar no lado bom da força ou no lado ruim da força, sempre. Sim. Esse mundo é dual, existe o homem e a mulher, né? Então, o fato de existir o homem e a mulher já diz tudo, o resto da natureza toda é dual. Então, ali, a análise cabalística ela vai te dar o lado bom e o lado ruim daquele número. Sim. Por isso que eu digo assim, o certíssimo seria a pessoa pegar, e é o que eu peço para as pessoas que me pedem, eu peço que ela leia inteirinho o trabalho. Tem mais de 30 páginas, tá? Mas eu já vi, eu já recebi pessoas que fizeram, né, o processo com você e traz, né, o livrinho. É um livrinho, porque é para a vida toda. Né, e fala assim, preciso trabalhar essas coisas. E, em cima dele, eu aplico as técnicas e ajudo o processo de destravamento, vamos assim dizer, daquela pessoa. E é uma análise, é fantástico. É fantástico. Né? É fantástico. E o mais legal é assim, é a cara que a pessoa vem, entende? Ela vem com aquilo assim, tipo assim, consegui uma bula de quem eu sou, assim, dá para dar uma ajudadinha aqui. Eu consegui, só que eu não consegui entender nada. Mas é muito rico, né? É muito rico. E eu não tinha essa compreensão que você falou aí de trazer isso dentro da meditação. Nossa, achei isso maravilhoso. Não, e aí, veja só, por que eu peço para a pessoa? Eu não vou obrigar, não consigo obrigar, claro. Né? Mas eu peço para a pessoa ler 3 vezes, por quê? Por experiência. A primeira vez você lê e fala, ela é louca.
É completamente desvairada que eu vou saber tudo isso aqui, né? Eu vou entender isso aqui. Eu não entendo nada e tal. Mas alguma coisinha você pega. Na segunda vez, já passou uma semana ou duas, você joga no fundo da gaveta e fala, não vou, não vou, não vou. Aí aquilo fica te chamando, você vai lá e vê de novo. Aí, quando você começa a ler, você fala, não, agora eu entendi, motivação, o que motiva para o mundo, né? Eu tenho isso aqui mesmo, mas, olha, eu estou fazendo mais esse lado ruim do que o lado bom e tal, não sei o quê. Ela já começa a fazer essa análise. Ah, que legal, porque tem a dualidade na... Tem a dualidade, né? e tem o ego não querendo. Né? Sim. A pessoa vem para a gente, assim, como terapeuta, e ela quer que você pegue uma colher e tire tudo que ela não gosta e coloca do lado, né? E depois toque fogo. Ela quer isso, mas não é verdade, não existe isso. Quem vende isso, né? Não é bem por aí. A pessoa vai ter que voltar, né? Sendo consciente ou não de quem está fazendo isso, a pessoa tem que voltar várias vezes para tirar mais colheradas. Então, ela lê... Na terceira vez aí, Márcia, que ela lê, ela entende já uma boa parte. Ela só acha muita coisa. E aí, sim, eu estou esperando para ela marcar comigo as 2 ou 3 horas de sessão, aí sim, ao vivo ou online, para a gente olhar ponto por ponto do que ela anotou, porque aí ela já anotou, já marcou de caneta amarela, já discordou, já não sei o que e tal. E aí, as partes são assim... As partes que existem na cabalística é assim. Primeiro, essa visão de quem você é. Depois, em seguida, a visão do que você veio fazer. Né? Uma visão, novamente, além de ser quem você é, como é que você funciona. Isso eu acho maravilhoso, né, gente? Depois... Porque às vezes não compreende como a gente funciona. A gente simplesmente vai funcionando, né? Exatamente. Depois, de como que você funciona, aí vem... Você trouxe karma para a vida ou não? Ou seja, pode ser, sabe? Tem muitas pessoas que não têm nenhum karma para essa temporalidade que Na minha época, sabe? Lá em Barbacena, a gente chamava de prova real quando você ia fazer uma conta, apresentava para o professor, ele queria saber se você realmente usou o método ou você copiou do vizinho. Daí ele fala, me mostra a prova real aqui dessa conta que você acertou. A questão de você trazer um karma é você fazer a prova real. Então, as pessoas olham e falam, Yara, agora ferrou, eu tenho um karma lá, cara, que eu era suicida. Né? Então, isso explica por que eu não quero viver. E aí, que tal se eu morro agora que eu soube disso? E não sei o que. Eu explico o seguinte, olha, mesmo que você tivesse tentado já suicídio nessa vida você não vai morrer do suicídio. Você pode até tentar, mas você não quer. Entendeu? Você só está com aquela sensação de dor e tudo. Por quê? Porque você trazer um karma para essa vida é a prova real de que você já venceu. Claro. Nas outras vidas que você fez. Você passou por agruras, você queria viver e não podia. Teve lá um câncer, teve alguma coisa, queria viver, você queria viver e não podia. Depois, você quis viver, você viveu e você começou a ajudar as pessoas que queriam morrer. E várias coisas podem ter acontecido nesse sentido. Então, você está curado. Curado dessa compulsão de fugir da batalha, né? De fugir da vida. E você vai vir com esse karma, que é para você mostrar para o universo, olha, estou curada, vou fazer a prova real, tá aqui, essa fórmula que eu usei, ó. Né? E o que acontece com isso, então? Vai te aparecer situações que você quer se matar, de tanta dor. Entendeu? Você vai superar essas situações. Esse é o teu objetivo. Se você não superar, é porque ficou um fiapo lá de negatividade, daquele sentido que você vai ter que trabalhar em uma outra vida de novo. Entendi. Entendeu? Então, normalmente, as coisas que estão escritas ali, que parecem horríveis, que a pessoa vai passar, elas passam e você nem vê. Se for uma pessoa com mais idade, às vezes ela vai dizer, nossa, eu passei por isso mesmo, passei por aquilo, passei por aquele outro e tal. Porque vem as informações, vêm por períodos de datas, assim? Não ali nesse capítulo. Esse capítulo mostra o que é o karma e o que você tem que fazer para não acontecer. Só isso diz. Já é bastante. O restante da cabala, né, da leitura cabalística, vai dar para você situações, porque ela tem o requinte de, no final, ou seja, na sequência, começar as coisas por data. Então, ela diz desafios que você vai ter por datas da sua vida. Então, de 0 a tantos anos, você vai passar o desafio número 1. É sempre pela cabala, né? Então,
pela numerologia cabalística. Sim. Então, vem ali o que significa o número 1 e tal. Depois dos desafios, você vai ter, não sei, dificuldades, né? Destino. Vai ter também, destinos também diferentes. acho que benesses, né? Isso Vai mesmo. ser um período que você vai ter coisas Sim, boas. sim. Né? Também Tem dá para números ver surpreendentes. isso, né? Por exemplo, tem um número nos desafios mesmo, que se for número 0, você tem a prerrogativa naquele espaço de tempo de não precisar sofrer o que tem que sofrer. Uau! E sabe que eu ia perguntar para você justamente do 0, né? Porque todo mundo fala do 1, do 2, do 3, tá? E o 0, né? Olha que... E olha que engraçado, né? A cabalística eu estudei mais tarde, né? Não foi naquela primeira época lá. E eu tinha, quando eu fiz a minha e tudo, eu tinha esse 0. E eu estava no meio do período desse 0. E eu sempre me questionava que, apesar de uma vida dura, eu sempre parece que era protegida. E é exatamente isso que significa aquele 0 naquele lugar. Que você pode escolher se você vai mesmo ou não vai. Entendeu? Eu vou querer olhar a minha de novo. Né? Ok. já me deu aqui um monte de... Então, começa dando esses números por períodos. Daí tem vários tipos de números e seus significados. E ainda no final, né, como se não bastasse, tem 4 pirâmides. Uau! Tem a pirâmide da vida, que é a master, aquela que é o que está previsto. Tem a pirâmide da social. Então, já te digo o que tem nas pirâmides. Sim. Tem a pirâmide social, você em relação à sociedade. Assim, como é que vai ser a que eu sua vou vida com na os sociedade? relacionamentos, né? Depois tem a da vida, do destino. Que ela tá ligada lá num item chamado destino, que ele é mutável, entendeu? Por exemplo, se você tem lá, já que você tem até 90 anos as datas da pirâmide. Se você percebe que agora no período vigente, né? Vamos supor que é de 5 em 5 anos que muda o número cabalístico ali. Que se você percebe que é uma coisa que você realmente está para acontecer na sua vida e está dependendo das suas atitudes... Você pode, porque uma lei superior lava uma lei inferior. Então, não importa, mas você é coisa do demônio, você recebeu esses números, agora você já sabe, vai enganar Miguel. Não, ele não é... ele é misericordioso, né? Claro. Então, se você conseguir fazer a transformação que você precisa ali naquele quadrante, você não passa por aquilo. Ou se tiver que passar, é leve e você já compreendeu. Suave, né? Entendeu? Então, são 4 pirâmides e são 4 outras cadeias de tempo que você tem ali. Não vou aprofundar, porque vai começar a ficar... Eu sei que a gente só tem 1 hora. Bom, além disso, né, tem... Nessa informação da numerologia cabalística, a tua relação com o seu parceiro ou parceira. Olha que legal. Então, a gente, né, na composição da nossa roda, a gente gera um número, né? Um número de relacionamento, né? E o nosso parceiro ou a nossa parceira vai ter um número. E ali você vai poder interpretar se aquele número teu e o número do seu parceiro... É compatível? É compatível. Então, ele tem assim, atrai, que seria o mais legal, né? Não, vibra é o mais legal. Depois atrai, e depois ele é morno e tem oposto. Sim. Se você casou com uma pessoa oposta a você, a vida toda é uma guerra. Porque ela é oposta. Né? Se você tiver um amor profundo e a pessoa também, vocês vão que ficar casados. Mas é aquele casamento mais tenso. Mais conturbado, né? Uma coisa é a pessoa que combina com você, que vai junto com você, e outra coisa é a pessoa que é oposta. Ok? Mas para que serviria um casamento com pessoa oposta? Qual é o aprendizado disso, né? Se você teve só um casamento, por exemplo... meu caso, por exemplo, né? 34 anos vou fazer. Não calculem a idade, por favor. Eu só tive um casamento. E nós somos opostos. Olha só. E a gente teve muito problema, principalmente no começo. Muito. Muitos desafios, eu sou o coração e ele é a geladeira. Não, ele é o racional. Uma pessoa racional, né? Sim. Não que ele não tenha emoções, muito pelo contrário. É uma pessoa super emotiva. Chora até em desenho, animado, né?
Mas foi difícil. Os meus valores eram opostos, né? Sim. Eu venho de uma vida que eu tive que trabalhar já com 16 anos, meus irmãos com 14, né? Aham. E a guerreira, a batalhadora, não sei o quê. E o pai pagou até a faculdade para ele em casa, para ele poder estudar e se formar. Se dedicar. Que bom, né? Que Sim, bom. claro. Então, são caminhos diferentes. Só por essas né? duas coisas você já imagina que dá um conflito. Ele vai ser mais lento, mais devagar, mais não sei o quê, né? Podia não ser? Podia ser uma pessoa que não fosse oposta, né? Sim, sim. Entendeu? Então, como a gente tinha muito respeito um pelo outro, a gente tinha umas crenças na vida muito parecidas na época, muito parecidas. A gente se conheceu numa escola esotérica, Sim. que para mim foi a salvação da lavoura na época, porque me tirou de uma negatividade, de uma vida difícil, assim, sem a tal da resposta que eu queria, né? Sim, sim. E ele estava lá, a gente se conheceu lá. Então, isso foi uma âncora para deixar a gente junto. E quando eu aprendi a cabalística, eu entendi tudo. Sim. E aí a vida começou a ficar melhor. A vida começou a ficar mais tranquila. Porque vai compreendendo, porque né? só porque a gente é opostos não quer dizer que a gente não combina, sabe? A gente é oposto, mas a gente vibra na mesma coisa, a gente gosta das mesmas coisas, a gente tem os valores morais muito parecidos, a gente tem as esperanças parecidas, a gente é maluco igual, né? Só que eu me manifesto descabelado e ele é já mais comedido, entendeu? Então, isso veio à tona. Isso que eu queria explicar sobre Nossa, a é muito numerologia. bonito isso. Então, porque às vezes a pessoa pensa assim, né? Vou fazer porque se ferrada. eu for oposto, já vai sair se divorciando, né? Não é isso, né? E, então, qualquer uma das situações... Porque, por exemplo, se você vibra com aquela pessoa, ela também vibra com você. Não tem como, porque quando dá resposta para um, já dá resposta para o outro, né? Se eu vibro... E eu vejo o número da pessoa, pronto, eu já sei que ela está vibrando. Claro que se eu não conhecer a pessoa agora, eu não vou saber se vibra. A não ser se eu for muito atenta e perceber como que eu estou vibrando com aquela pessoa, né? Mas, às vezes, o ego engana, né? Às vezes, você está atraída pelo corpo da pessoa, pela coisa que ela gosta e tal. Então, se a gente tem esse estudo, nem mesmo aquele que diz que é morno, né? Que é, tipo assim... Tanto faz, tanto fez, né? Não precisa ser uma relação vazia, não né? Precisa. Sim. Não precisa ser uma catástrofe. As pessoas falam, mas, meu Deus, olha aqui, agora eu vou ter que separar do meu marido ou da minha mulher. Eu sabia, por isso que eu me separar dela. Mó fria. Não, calma. Por isso que eu digo, isso é um estudo da própria pessoa. E a questão da gente se compreender mesmo, e compreender né? O outro quando e daí chega você se compreende e você pode compreender o outro, né? O estudo, então, desse mapa, né, cabalístico, por isso que ele é tão longo, porque eu entrego ele completo. E as pessoas, muitos numerólogos, não entregam completo. Eles perguntam o que você quer, eles Qual entregam área, aquilo. Né? Vai por área. É isso. Isso? Tem outra coisa assim... É por área. Por área, objetivo. Às vezes tem um objetivo, né? E outra coisa que tem muito... que alguns numerólogos consideram espinhoso, e daí eles não incluem, é uma informação de nível de ser do ser. Uau, como é isso, nível de ser? Agora, vou até tomar água. É assim, ó. Tem uma informação que diz assim, se você é uma pessoa que está no teu caminho de ascensão, tá lá, aparece assim, pessoa em perfeita ascensão. Se você for um emissário, né, nessa vida, e essa carne aqui vem representar um esforço do ser em fazer algo em prol a iluminação das pessoas, vem escrito iluminador. Olha. E se a pessoa fez algo em algumas vidas passadas, ou o ser está num estado de sofrimento por ter vindo e tomado carne e produziu nas pessoas dor. Vamos supor que ele era um mestre, tinha adeptos e depois, de repente, acontece muito isso, né? Sim. Ele é mestre, ele tem adeptos, vira uma comunidade e aí ele começa a fornicar com as menininhas que parecem, por exemplo, ser um homem, né? Ou a mulher, se for o caso. Isso é um crime gravíssimo, porque ele tinha uma posição de mestre
E ele aliciou todo aquele pessoal. De orientar pessoas, né? De dar suporte. E ele deu o pior dos exemplos. Ou a gente usa o clássico exemplo do coitado do Hitler, né? Sim. Que preconiza-se que foi o causador de um número de mortes, né, quase que incalculável, se for ver, né? Porque tem-se um cálculo que já é gigantesco, mas sabe, sei lá, o que mais, né? Claro. O que não apareceu ainda. Então, imagine, ele foi considerado um mestre na época que ia tirar o país, ia dar uma hegemonia, ia dar um crescimento, ia dar não sei o que lá, e bababá, e vai lá e depois o resto da vida os alemães sofrem. Sofrem com isso, né? Imagina, essa pessoa, essa carne ali, né? Estava sustentada por um ser. Sim. Esse ser, então, ele está em estado de dívida grande. Então, aparece como uma pessoa que regrediu. Sim. Ele regrediu um nível, ele vai viver nessa vida agora, num nível inferior ao que ele já teve. Então, o que acontece? É uma pessoa que ela se sente, por exemplo, inteligente, mas não é. Já conheceu uma pessoa assim, que ela se sente uma coisa, mas ela não, você vê que ela não tem aquela capacidade? Sim. Uma coisa é uma pessoa se achar porque é arrogância, outra coisa é uma pessoa que genuinamente se sente daquela forma, se sente, né? daquela forma, mas ela não é aquilo. Você sabe, ele sabe, qualquer pessoa pode ver e saber. Sim. Mas a pessoa não consegue perceber que ela não é. E ela fica com muita raiva de todo mundo e da vida, porque ninguém elogia, que ninguém sente aquilo. Entendeu? Estou dando uma vertente só de exemplo para você mais ou menos entender. Então, é uma pessoa caída, né? Uma pessoa que caiu. Caiu o quê? Caiu um degrau. E sabe quando você sabe fazer muito bem uma coisa e aí você faz um erro? Por exemplo, no trabalho. Sim, sim. Aí você faz um erro. Pergunto para você, quando você for refazer, é igual quando você fez ou é mais difícil? É mais difícil, né? Porque na resposta anterior você já tinha chegado e ela não era verdadeira. E aí? Você tem que refazer. Aqui na nossa vida, no trabalho, ou a gente tem que refazer ou a gente é mandado embora. É, bem isso, né? Então, se a gente erra durante a vida e consegue, tem uma maneira de recuperar isso, admitir o que aconteceu e pagar, por exemplo, o preço daqui é uma coisa. Agora, se aconteceu, ela não tem como nem admitir, igual, por exemplo, o Hitler sumiu. Ele não admitiu, ele tirou a própria vida, teoricamente, né? Ele e a mulher. Sim. Então, não admitiu tudo não admitiu que fez. E não queria sofrer. Não queria arcar com as consequências. Com certeza, né? Ele voltaria em algum momento da história com essa classificação, né, de uma pessoa caída. E a dificuldade dessa pessoa na vida é ela lutar e sempre... Depende do assunto, né? Claro. Se ela enganou, área, né? Se ela enganou, todo mundo engana ela, né? Se ela roubou, será ela roubada. foi rica, ela é pobre e se sente rica. A pessoa, imagina a pessoa, ela tem o bom gosto dos ricos. Sim. Né? De tudo, da higiene ao bem-estar, ela se sente uma pessoa rica, mas ela não é rica. Aí é aquela pessoa que acaba, se ela não se cuidar, tentando roubar para ganhar o tal do dinheiro. Né? Enganar. E ela né? não, ela veio enganar, aqui. Né? É diferente daquele negócio do karma que eu te falei. O karma já foi cumprido, ele vem aqui como prova real. Agora, essa classificação de nível de ser. Entendeu? É preciso maturidade para olhar para isso, né? Por isso que os numerólogos tiram fora. Eu não tiro, não, porque eu não tenho medo disso. Sim, porque a pessoa que vem até você, ela está preparada. Está preparada para receber. Tanto que eu jogo, né? Eu jogo para o cosmos isso. Eu digo, só venha para mim quem é para vir para mim. Que está preparado. Está preparado. Está no seu momento. Nossa, é muita coisa mesmo, né? Da mesma maneira que o terapeuta só entrega o que ele consegue. Eu vou estudar a vida inteira numerologia cabalística, a vida inteira eu vou ter novidades sobre a interpretação. Né? É vivo, né? É um vivo processo porque daí você vivo. conhece mais casos, você observa mais casos e você, às vezes, puxa vida, aqui tem mais isso que eu nunca tinha percebido e tal. Né? Ok? E daí sempre os números são arcanos. Sim. E tanto que na pirâmide, lá no final, que tem a pirâmide, daí que tem todos os períodos da sua vida, é sempre com arcanos da Cabala, né? Os arcanos, Entendeu? Olha, tem muita coisa.
mas eu queria um pitaquinho para a gente deixar amarrado para o outro, talvez. Ok. Assim, a cada pessoa, quando você faz a soma, né, dela, né, do nome, seja data de nascimento, seja lá como for o processo, ela reverbera um único número? Por exemplo, eu sou um 5, você é um 4, aquele é um 3, ou não é assim? Ou são os números dos arcanos mesmo? Ela reverbera, se for dizer nesse sentido, tem pelo menos 10 números que dão um resumo dela. Mas as pessoas costumam pegar o número da vida ou o número do destino, às vezes coincide esses dois e às vezes não, tá? Tá. Porque o destino é uma coisa e a vida é a missão da pessoa. Tá. A missão. Então, que diferença de missão e que esse é o número que todo mundo fala de si, sabe? O meu é o 4, né? Que é servir as pessoas. Né? Então, o destino. O destino foi calculado segundo o que você merece. E merece da parte do Arcanjo Miguel e precisa do lado do ser, vamos dizer assim. Sim. E merece do lado do Arcanjo Miguel. Então, eles completam, né, todos os acontecimentos. Esse é o destino, certo? Sim. Aquilo ali não é que seja imutável, mas você interpreta de várias maneiras e a coisa vai acontecer do mesmo jeito. Eu vou lá, topei com o meu dedão ali, fiquei maluca da vida, né? Porque dói pra caramba e tudo. E beleza, né? Fiquei com raiva, saí pulando, já acabou com o meu dia, já tratei mal as pessoas, porque não sei o quê, bababá. Isso é uma maneira de ver. Dei a mesma topada e disse assim, já sei, vou segurar firme onde bati está doendo, que já vai passar. E passa mesmo. É assim que a gente cura a batida de dedão, né? Você tem que apertar aqui, aí prende a circulação ali, pronto, as terminações nervosas já não levam a mensagem para o cérebro daquela mesma maneira e acabou. Ou seja, ele está acolhido. Traduzindo para o nosso linguajar, né? Então, esse é o destino. E a missão é o que você vai proporcionar para a humanidade e para você. É um conjunto das duas coisas, né? Mas a missão é o teu trabalho. Eu tentei me esquivar da minha missão, que é ajudar as pessoas, por muito tempo. Depois eu percebi que não, que a vida toda eu ajudei pessoas. Sim, às vezes em funções diferentes, mas acaba ajudando pessoas. E aí eu relaxei e falei, então tá bom, vou ser terapeuta, se for o caso, para quem aparecer aí na história, né? Sim. E é essa a diferença. Então, normalmente, esse é o número que as pessoas adotam como o número da sua vida, porque é a sua missão. Minha missão é 4, né? Sim. Entendeu? Nossa, é muita coisa. Mas, né, a gente vai deixar uma vontadezinha aí de quero mais para outras conversas, né? E também quem quiser saber seus números que te procure aí, porque é uma viagem linda, né, de conhecimento. É muito legal. Eu quero olhar a minha de novo, já fiquei cheia de perguntas aqui. Levou mais de 3 dias, mas ela vai. É que é muita coisa, eu reconheço. Não, é muito. Mas o drama de consciência é muito grande, você entregar metade, eu resumir, de dar só os números, aí isso significa isso, aquilo. Sim. É mais do mesmo. É muito lindo para isso. É muito lindo né? mesmo. E a meditação sobre cada aspecto. Não, isso aí eu amei. Amei. Acho que realmente é um trabalho de um grande desenvolvimento. Então, mais uma vez, quero te agradecer, né, pelo carinho de estar aqui e trazer tudo isso, né, que a gente possa ajudar muitas pessoas com essas informações. Tá bem? Então, como eu sempre digo, vamos despertar.